Uma coisa importante aqui é acompanharmos uma fala como esta sem qualquer envolvimento intelectual, meramente verbal, de palavras. Repare, já estamos aqui diante de algo de extrema dificuldade para a maioria de nós. Se uma pessoa já leu bastante, já estudou muitos livros e tem uma boa formação intelectual a respeito de assuntos religiosos, esotéricos, místicos, ela tem uma grande dificuldade, que é a dificuldade de ouvir, sem interferir com aquilo que escuta. A verdade de um ouvir livre é a arte de se aproximar daquilo que é colocado, falado ou escrito ou visto, sem a interferência do intelecto. Será possível ouvir aquilo que é percebido visualmente ou de uma forma auditiva? Será possível simplesmente perceber sem este fundo, que é a presença do percebedor? Assim nos deparamos aqui com uma das maiores dificuldades que nós temos, que é tomar ciência daquilo que está presente sem a interferência deste fundo de condicionamento. Nossos estudos, leituras, palestras que ouvimos, é agora este conteúdo interno presente em nós. Nós não temos a presença da lucidez, da clareza, da compreensão. Nós temos conclusões sobre tudo o que já lemos e ouvimos. E, naturalmente, estamos diante de um impedimento para algo novo. A base da mente em nós é a presença do passado. A vida se revela agora aqui, quando a mente está livre de toda forma de condicionamento intelectual, inclusive e principalmente do saber, do conhecimento e da experiência. Em nossa cultura, nós estamos cultivando estas três coisas: o saber, o conhecimento e a experiência. Isso nos tem dado um cérebro condicionado, uma mente presa a modelos prefixados, dogmáticos, de meros entendimentos que nos prendem a uma condição interna de visão de mundo onde não há verdade nesta visão. Porque é a visão do eu, é a visão do ego. É a presença da insanidade. A mente é insana em seu programa, padrão, modelo, comportamento. E não existe quantidade de capacidade intelectual da tão conhecida inteligência intelectual que nos livre, que consiga nos livrar desta mente insana.
A pessoa pode ter uma grande formação intelectual, cultural, livresca, e continuar dentro de uma condição psicologicamente medíocre, estúpida. A presença da agressão, da violência, da contrariedade, do conflito, do sofrimento e do medo são sinais clássicos da presença de uma mente insana. É a condição do eu, é a condição da autoimagem. A pessoa é a presença da autoimagem. A pessoa é a presença do eu. Nós temos enfatizado com você aqui a beleza de um encontro com a vida, onde não há mais a presença da autoimagem, a presença do eu, a presença do ego. O fim da autoimagem representa a mente livre da insanidade. A presença da mente em clareza, lucidez, real inteligência, divina inteligência. Esta é a presença da mente livre. A mente meditativa não é alguém com uma mente meditativa. Não é uma pessoa. A pessoa é a autoimagem. Não é o eu, o ego, o mim. A identidade pessoal presente na vida é a vida presente, onde temos a presença da inteligência. Uma realidade possível quando aprendemos a morrer todos os dias para o saber, para o conhecimento e experiência. Os pilares básicos que sustentam a autoimagem, a entidade egóica, este sentido do eu presente, este elemento que se vê separado da vida, tendo naturalmente uma vida particular. Entre os pilares está presente o saber, o conhecimento e a experiência. A presença do pensamento em você. O pensamento programado, condicionado, que vem da estrutura de visão social, política, religiosa, tradicional de família. A presença deste fundo de condicionamento mental é a presença do pensamento. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é a estrutura do eu. É a estrutura da autoimagem. O elemento presente em você, que é a recordação. Olhe para a vida neste instante. Ela é incapaz de se mostrar, de se revelar, de se auto-revelar para este intelecto condicionado, onde o Deus deste intelecto é a presença do pensamento. O pensamento se tornou para nós um ídolo, uma imagem idolatrada, adorada. Nós não investigamos as implicações da presença do passado em nós. É o passado em você que sustenta
os diversos quadros de conflito, de desordem, de sofrimento na sua vida. Porque o passado em você é a presença da vida particular do eu, do ego. E o passado é a presença do pensamento. Nós estamos vivendo a vida do passado, da continuidade da memória, que é o saber, que é o conhecimento, que é a presença da experiência. Ao se aproximar de um encontro com a verdade, com a realidade, com a sabedoria, haverá naturalmente o descarte da condição do saber, do conhecimento e da experiência. Apenas um cérebro livre, uma mente que deixou a insanidade. A presença da insanidade é a presença da mente inquieta, tagarela, repetitiva, que mantém a continuidade a partir do passado. Notem que se trata de insanidade. A imagem que o pensamento construiu sobre quem você é. Você não pode ser uma ideia, você não pode ser uma memória, uma lembrança, uma autorrecordação. E, no entanto, é exatamente esta a condição psicológica em que você se encontra quando você e a autoimagem assume toda a história, toda a memória, todas as lembranças e recordações, como se de fato esta fosse a realidade da sua vida. Sim, é a vida particular deste centro ilusório. Não é a vida, não é a real vida divina, não é a real vida do seu ser. É a vida da pessoa que você se tornou. É a vida da pessoa que você já foi. É a vida da pessoa que você deseja ser. A presença de um modelo de pensamento insano, de insanidade em nós, nos fala daquilo que nós fomos, daquilo que nós somos e daquilo que seremos. A ilusão consiste na ideia de alguém presente no tempo. Não há tal coisa como o tempo, a não ser que o pensamento esteja nos falando de um futuro ou de um passado. O que temos é a realidade da vida, agora aqui. O que temos é a vida acontecendo, momento a momento, se revelando. Nós precisamos descobrir o que é morrer para o passado, morrer para a experiência, morrer para o conhecimento, morrer para o saber. Tecnicamente, saber uma língua, tecnicamente, conhecer uma profissão, tecnicamente, saber lidar com assuntos culinários, tecnicamente, saber lidar com algum assunto neste campo, porque de fato é o campo do conhecimento, é o campo da experiência, é algo fundamental. Então, o saber
que nunca é completo, mas que está sempre sendo ampliado. No entanto, este saber, sendo ampliado, é parte do conhecimento. O conhecimento que se mostra necessário de uma forma técnica, funcional e prática neste sonho que chamamos de vida humana. No entanto, psicologicamente, aqui a presença das ideias neste campo é o problema. A presença das ideias, a presença dos pensamentos, é a ocupação deste campo. Nós temos uma mente ocupada psicologicamente, carregada, sobrecarregada de ideias, de conceitos, opiniões, julgamentos, conhecimentos, experiências e carregada de saber. Ela sabe tudo, mas nada se resolve. É uma ocupação psicológica sobrecarregada de problemas que não se resolvem. Esta é a vida do ego, é a vida do eu. O ser humano, ele é ambicioso, estressado, ele carrega o medo, a presença do mentir, do enganar, ludibriar, do esconder, camuflar, é a presença do medo. O medo tem diversas formas de expressões neste cérebro condicionado, nesta mente insana, que é a mente do ego, que é a mente do eu. É a presença da autoimagem, a presença da pessoa. Ela é neurótica, desordeira, infeliz, carrega solidão, isolacionismo. A dor presente desta solidão, deste isolacionismo, a dor presente dos seus apegos, carências, a dor do medo na busca da segurança. A condição psicológica do ser humano é de sofrimento psíquico. Está presente a condição interna de uma dor que não se resolve. É a presença do ego em seu comportamento conflituoso nas relações. A presença destas relações humanas são relações entre imagens. A autoimagem é você, como pessoa. E como pessoa você está se relacionando com o outro, que também tem de si mesmo uma autoimagem e uma ideia sobre quem é você, e você uma ideia sobre quem ele é, ou ela é. Está estabelecido sempre a desordem, o sofrimento nas relações humanas. Não há inteligência, não há sabedoria. Se não temos a verdade presente, não temos a presença do amor. Não há amor entre pessoas. Há acordos, há vinculações emocionais, sentimentais, atitudes, ações de cortesia, amabilidade. A presença do romantismo, também da afeição, do carinho, do cuidado. Claro, algumas vezes.
No entanto, nada é a presença do amor. Nada disto representa a verdade desta realidade divina, que não carrega necessidade, carência, medo, busca de aceitação, dependência, apego, que é a presença do amor. Quando o amor está presente, não há o eu, o ego, a autoimagem. Tudo isso soa muito estranho para a maioria de nós, porque nós passamos uma vida toda, uma vida de 40 anos, 70, 80, 90 anos, onde o que está presente é o intelecto. Os melhores entre nós são as pessoas mais inteligentes. Elas são inteligentes tecnicamente, elas estudaram, aprenderam, ocupam posições de destaques na sociedade, no mundo. Elas são aceitas, reconhecidas, vistas como pessoas ilustres, inteligentes. No entanto, a presença do medo é algo constante em todos. As pessoas mais cultas, educadas, premiadas, famosas, elas carregam a presença de um ego bastante volumoso. Há uma grande, enorme vaidade em razão da presença do conhecimento, do saber, do know-how, da experiência. Mas por detrás desta condição, lá está presente a inveja, o ciúme, os diversos apegos, ainda um nível de insatisfação, de sofrimento oculto por detrás daquela muralha de sucesso, de realização. É parte da insanidade. A ilusão de ser alguém. A vida consiste na beleza de ser. Ser é a ciência de Deus. Ser é a ciência da verdade. Ser é felicidade. É amor. Agora podemos tocar nesta palavra e olhar para o significado real do que ela representa. Esse olhar só se torna possível quando o intelecto condicionado não está, quando a mente egóica não está mais presente. Quando temos a verdade de que não há mais nenhuma imagem. É o fim da autoimagem. É o fim da ilusão de uma ideia de presença de ser, de conceito de ser. A realidade é ser, sem ideia, sem conceito, sem crença, sem a presença do pensamento. A realidade divina é a realidade de Deus. Portanto, se torna fundamental nós aprendermos aqui a beleza deste encontro com o escutar esta fala.
sem assumir nenhuma conclusão ou ideia do que está sendo dito. Nós precisamos olhar, investigar. Aprender a olhar para si mesmo é aprender a arte do autoconhecimento, a arte da meditação, daquilo que revela Deus, daquilo que revela a vida como ela acontece. Sem este elemento que se separa, que é o pensador, que é o experimentador, que é a autoimagem. Portanto, podemos descobrir a revelação da vida sem o intelecto condicionado, sem a mente egóica. Podemos descobrir a revelação da vida sem este fundo de acumulação de conhecimento, de memória, de todo este passado. Aqui a chave para esta descoberta consiste na presença do autoconhecimento, do olhar para estas reações que surgem neste momento, permitindo que estas reações se dissolvam, desapareçam. É a verdade deste morrer a cada dia, na verdade, morrer a cada momento, para o movimento do passado, para o pensamento. A presença da revelação do novo, daquilo que é inominável, indescritível, que é a presença da realidade divina. Não é a ideia, o conceito de ser. Não temos mais o movimento do alcançar, do se tornar, do vir a ser, a partir de conquistas, de realizações externas. No campo das ideias, ou seja, intelectualmente, ou no campo das realizações materiais, ou seja, de conquistas no campo material, em realizações do lado de fora, em realizações externas. A que se trata deste contato com a realidade de ser, o que a presença do autoconhecimento revela. Quando temos a presença da ciência, que revela Deus, que é a presença da meditação, é o que estamos juntos aqui investigando, aprofundando. Portanto, precisamos deixar esta insanidade, esta psicológica condição, esta ilusória vida do eu, esta mente que está dentro deste contexto de condicionamento de cultura humana, para este despertar divino, para esta ciência de Deus. Aqui, nestes encontros, nós estamos investigando isso com você. A presença dos encontros online que temos aqui, que acontecem nos finais de semana, sábado e domingo, é uma oportunidade. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você,
Já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No pensamento há uma construção dentro de você. Isso é parte desta imagem que o pensamento tem construído sobre quem você é, que lhe diz que você está vivendo dentro do corpo. Isso tem a ver com toda essa desorientação psicológica em que nós nos encontramos nesta inconsciência. Isso é parte dessa nossa autoimagem.